Olá, pessoal! Estamos começando mais um Podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes. Eu não vou ser repetitiva, né, gente? Porque é um saco, né? Abrir o programa toda hora e falar, é marketing, negócio, lá. Assistam aí os conteúdos, vocês vão ver que a gente só fala disso, né? Só coisas legais, né, André? Exatamente, mas eu vou repetir. Curta, compartilha, mostra pra todo mundo, ative as notificações, porque isso é importante pra gente, tanto no algoritmo, quanto também pra vocês na questão de conteúdo. Aproveita. Isso tem que repetir, gente, porque infelizmente o algoritmo, né, fica deixando a desejar aqui do outro lado se vocês não curtem e não compartilham. Exatamente, tá, a gente fica assim, ó, rolando a página e não fica curtindo não e dá. compartilhando. Tem conteúdo bom. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que vocês vão adorar saber a história dela. Eu já gostei porque já fala de esporte, já fala de carreira e a história dela é muito interessante para vocês acompanharem aí desse outro lado. Eu trouxe a Camila, CMO da Biang, que todo mundo deve conhecer. Obrigada, Camila! Obrigada a vocês pelo convite. Estamos muito felizes de recebê-la e entender um pouquinho mais de como começou a sua trajetória. Porque eu soube aí, né, nos bastidores, a gente já conversando, você tem um pezinho lá no vôlei. Que história é essa, Camila? Conta pra gente. Tudo começou com a hiperatividade, né? A hiperatividade quase me deu uma profissão. Eu era uma criança muito hiperativa. Sabe aquela coisa de, às vezes, coloco o bebê dentro do carro, vamos mudar de carro pra ele cansar e dormir? Camila, sai do lustre! Tipo isso. E aí eu fiz desde patinação, natação, vôlei, tudo que é coisa, mas o vôlei ginástica olímpica, fui convidada a me retirar porque eu era muito grande. Aí aconselharam minha mãe, coloca ela no basquete ou no vôlei. Aí fui pro vôlei com 8 anos e nunca mais saí, fui federada, joguei muitos anos. Na verdade, tive uma adolescência, quase que uma infância, uma adolescência assim, muito orientada ao esporte, né? Então era treino de segunda a sexta, sábado e domingo campeonato, era federada, jogava no time da universidade já mesmo desde cedo. Mas os seus pais também são dessa área? Desculpa te cortar. Nada, meus pais era são... mais por conta da hiperatividade. Hiperatividade. Meu pai, acho que até hoje, nunca nem fez uma caminhada na vida dele, apesar de ele precisar. Mas a Camila tinha que estar lá, segunda, quarta, sexta. Já minha mãe não, minha mãe é ligada. Minha mãe era da época da aeróbica, depois da musculação, da ginástica. Hoje ela faz aquela eletroestimulação, acho que yoga ela parou, faz pilates, faz musculação, ela é dessa, mas esporte mesmo, coletivo, ninguém. Foi muito mais pela hiperatividade. E, enfim, eu acho que moldou muito da minha personalidade. E aí, quando eu tava ali com 17, 18 anos, eu recebi um convite para jogar mais 4 anos num contrato, assim, nos Estados Unidos. Que legal. Era super legal. Uau, então ela era boa, hein? Porque, olha... E era em Nova York, era no Brooklyn. Que chique, que demais. Aí... Que dificuldade, gente, vou jogar vôlei em Nova York. E aí, vou estudar. Mas aí eu desisti. Na época eu tava assim, putz, a minha vida inteira que eu tinha 17 anos, era... Você quer te perguntar, com quantos anos? Foi pro vôlei. Eu queria curtir um pouco, né? Porque era aquela coisa, tem jogo sábado e domingo, não pode sair, não pode ir pra festinha. Dava um jeito de vez em quando, mas eu não tinha curtido a vida. Aí eu não fui, não fiz vestibular também, porque eu tava naquela de ir, não fiz, perdi. Aí depois que eu vou fazer vestibular, mas eu ia ser jogador de vôlei, eu não sei o que eu quero fazer. Aí eu resolvi que eu queria fazer algo que tinha química, física e matemática, porque era o que eu amava. E aí eu fui parar na engenharia de alimentos. Uau! Mas como você chegou a ter essa opinião de seguir esse caminho? Exatas, né? Total. Eu sempre fui muito bem em exatas. Na verdade, eu sempre fui super bem na escola, sem estudar nem nada, mas química, física e matemática tinha o meu coração, assim. E eu não sabia o que eu queria ser como profissão, além de jogar vôlei. Então eu poderia fazer, eu vou prolongar essa decisão estudando o que eu gosto. Esse foi o meu critério na época. Aí comecei a faculdade, era super legal. Foi a primeira vez que eu tive que começar a estudar na vida, porque engenharia é difícil. Mas foi super legal. Aí depois fui morar fora, fui babá nos Estados Unidos, fui au pair. E como foi essa experiência? Troca com criança, filho dos outros, como que é isso lá, né? Falam que é meio árduo, você recebe, ganha uma grana boa até, né, pra quem tá iniciando. Boa também não é. Não, mas né, pros brasileiros todo mundo acha, né, que lá chega ganhando super bem. Você ganha bem como babá nos Estados Unidos, mas não como au pair. O programa de au pair é um programa, enfim, entre agências e famílias... com certeza ricas nos Estados Unidos, que preferem, ao invés de pegar qualquer imigrante que tá lá, pega pessoas de outros países universitários, você tem que estar estudando, e com referências. Então eu tinha 21 anos, eu fiz um treino nos filhos de uma amiga da minha mãe, consegui comprovar a experiência,
Eu tava entre duas famílias, uma em Missouri e outra em Nova York. Eu fui pra de Nova York, meu destino era Nova York. Sim. Aí eu peguei uma bebê de 45 dias e um menino de 9 anos. E é muito louco, porque eu cheguei lá com 21 anos, eles não me conheciam, eu tinha uma experiência ali de fotos. Eu fiquei 15 dias com a mãe ainda em casa. Assim que eu cheguei, eles me entregaram a criança. Vamos ver se ela pega uma madeira. E ela pegou comigo. Ela ficou 15 dias trabalhando já do quarto. E eu já o dia inteiro com a criança. Quando fechou 2 meses, ela voltou para o trabalho presencial. E eles não têm licença remunerada. Sim. É tudo diferente, Sim. as leis trabalhistas. Ela voltou para o trabalho e eu passei a ficar full time com as 2 crianças. A pequena, obviamente, não ia para a escola. O outro ia para a escola. Mas é muito louco, assim, a relação Você de deve ter maternidade lá. amadurecido muito nessa época. Porque você deve falar, poxa, 2 crianças, na minha responsabilidade, com a mãe, assim, um beijo, tchau. Beijo. Não, Tchau. e aqui no Brasil tem a licença maternidade que acaba sendo até curta para as mães, que elas Sim, que a gente acha voltam. curta, imagina lá. Elas Volto com voltam. o coração na mão. Exatamente. Lá, ó. Beijo, É porque tchau. eles têm essa cabeça muito, né, de criar os filhos pro mundo e desde muito cedo, né? Já expulsa com 16, 18 anos, tchau, que você tá dormindo aqui. É engraçado, Tá né? ocupando espaço na minha casa. Mas aí né? essa fase acho que você amadureceu muito também, né? Porque você imagina estudar, cuidar de 2 crianças, morando fora. Isso te trouxe. Tudo. É uma experiência bem completa, assim, eu achava que eu era super madura, mas hoje olhando pra trás talvez nem tanto. Depois eu comecei a ter alguns problemas com e voltando na parte do paga bem. A gente, como au pair, recebia $145 por semana de trabalho. Casa, comida, carro, celular, roupa lavada. E de dinheirinho extra, $145. É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Aí você tinha a opção de fazer alguns trabalhos extras, ganhar um pouquinho mais, mas era muito pouco. E era, em teoria, o contrato de trabalho 45 horas por semana. E eu trabalhava mais, a minha família não me pagava extra. Aí, com a minha super maturidade dos 21 anos, eu resolvi que eu ia fugir. Eu deixei um bilhetinho que eu estava homesick. Estou fugindo. Estou homesick, vou embora para o Brasil. Mentira, fui embora para 45 minutos de distância. Eu saí, eu estava em Westchester, que é um condado perto de Nova York, e fui morar em Manhattan. Sim. E fui morar lá, e aí fiquei o resto do meu tempo de visto, arranjei 2 trabalhos, porque o au pair, o programa de au pair, ele te dá o visto de trabalho e de estudo. Então eu trabalhei legalmente, eu estava legalmente, Sim. e depois voltei para o Brasil, decidida que eu não ia ser engenheira, não ia trabalhar com engenharia e que eu ia trabalhar no marketing. Mas você não chegou a atuar como engenheira, nem chegou a trabalhar Eu ou me ter alguma formei, experiência. eu voltei, com 21 anos eu estava no meio da faculdade. Eu parei, fui, morei lá um tempo, 1 ano e pouco, voltei para a faculdade, terminei a faculdade, porque eu gostava do estudo, mas eu fiz alguns estágios durante a faculdade que foram decisivos para eu falar assim, isso não é para mim. Legal. E me formei e falei, quero ir pro marketing, decidi aqui, ó. Tirei Mas assim, aqui. do nada. Teve um pouco de influência da minha host mom. Ela era marketing de uma empresa da J.Lo de roupas que ela tinha. Na época era Sweet Face, era moda. E eu achava o máximo. Ela tinha muitas roupas de graça em casa, ela fazia trabalhos legais, ela ia pra campanhas. Eu falei, gostei disso. Esse trabalho é legal. Esse trabalho é legal. Aí de vez em quando ela falava, traz a Suki aqui, hoje é estúdio. Aí eu levava a bebê e passava o dia. Ela falou, legal, eu quero trabalhar nisso. Voltei pro Brasil, me formei, aí fui tentar programa de trainee, fiz em várias empresas. E na época, passei, do que eu decidi, passei e fui pra L'Oréal. Eu me mudei pro Rio de Janeiro. Mas uau, você já entrou numa grande marca, né? Sim. Porque é difícil como trainee já entrar numa L'Oréal da vida, porque é gigante, né? E é muito doido, porque eu cheguei na L'Oréal e eles falaram as divisões, né? Tipo, tinha divisão de cosmética ativa, hoje tem outro nome, divisão de grande público, divisão de produtos profissionais e divisão... Eram 4 divisões. De luxo. Falei assim, eu quero fazer entrevista com 3. Eu não quero de produtos profissionais, eu odeio o ambiente de salão de beleza, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não gosto, minha manicure ia em casa, eu fazia tudo em casa, eu não gostava, achava um clima de fofoca. Aí eu tô lá, faço as entrevistas nas 3 divisões, aí eles, tem certeza que você não Só quer passar com tem o de gestor? Não, tem certeza que você também não quer passar com o gestor de produtos profissionais? E passei com o gestor de produtos profissionais. Quem foi que me contratou? Ele. E fui parar lá dentro. Era pra ser. E eu era muito hari-hari, assim, por se dizer. Tipo, não usava muita maquiagem, não era muito vaidosa, era muito mais do esporte, da praia. Toda assim linda, gente, naturalmente. Não,
era preguiçosa mesmo. Era, mas podia. Daquela coisa assim do tipo, eu nunca tinha tirado a sobrancelha, Sim. sabe? Tipo, com 20 e poucos anos. E eu entrei assim, eu vacilei. Aí eu nunca mais saí. Minha mãe Mas soube essa escola. você ficava na frente de quais produtos? Eu entrei dentro da divisão de produtos profissionais, dentro de uma marca chamada L'Oréal Profissional. E eu era trainee lá dentro dessa marca. Eu passei pelo marketing, passei pelo trade, tive uma experiência de job rotation, onde eu fui para o campo, com uma carteira de clientes, vender. Então, tive ali algumas passagens. Mas foi uma super escola, assim. A L'Oréal, apesar de ser uma empresa muito grande, é uma empresa que me ensinou muito, assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase 2 anos. Tá. E aí uma gestora que tinha ali na divisão veio embora para São Paulo. E eu falei assim para ela, se tiver uma vaga, ela me chama, que eu não gosto muito do Rio. E aí um mês depois ela me chamou. Esse não precisou fazer uma cartinha, né? De tô indo pra São Paulo. E eu vim para São Paulo para trabalhar com essa... Ela não tinha sido minha gestora, mas ela era uma gerente lá da L'Oréal. E vim para São Paulo para trabalhar com ela na Flora, na época. Na Flora, E fui que seguindo... incrível. Qual produto as frentes você trabalhou? Nossa, eu fui do... não é lixo, tá? Mas foi do luxo ao lixo, no sentido de eu trabalhava com uma marca que um shampoo custava R$150 e fui para uma marca que o shampoo custava 10, que era Neutrox. Nossa. Então Nossa, e tá até hoje, né? Gente, A eu Neutrox, usei Neutrox, que ela vinha. reposicionou a marca, agora ela tá com umas embalagens diferentes Tá. também. E eu não sei se o cabelo muda com o tempo. Claro, você vai fazendo tintura, né? A gente, mulher, né? O fio, né? Ficando mais fino, cai cabelo e tal. Mas, gente, na época, eu adorava Neutrox. O cabelo Mas era tava quase que a ótimo. única coisa que tinha. Era Porque tipo você uma tinha manteiga de karité, não era uma coisa assim? Tinha o amarelinho com vermelho Isso. e Sim. tinha o rosinha com a tampa roxinha, azulzinha, que era de Isso. piscina. Sim. Todo mundo conhecia, era o creme rinse. Isso. E quando eu entrei lá, em 2012, na época, o desafio já era a marca ser conhecida por além desses 2 produtos. E, na época, a marca estava fazendo 40 anos já. Uau. Então, agora, vamos lá, 2012, passaram-se aí mais 13 anos, a marca já passou dos 52, 53 anos. Que interessante. E qual foi essa diferença maior que você sentiu, né? Porque deve ter sido um desafio também muito grande, né? Você ainda era uma pessoa nova, entrando numa empresa dessa, tratando de 2 produtos completamente diferentes. Como que foi isso pra você? Eu tinha ainda o desafio de outra marca junto, que era Carina, que também era uma marca assim super tradicional. Mas era um finalizador, não era? Um spray. Ah, Um spray em Carina. Até hoje tem de fixação. verdade, Incrível. minha avó usava isso. Isso, laquei. Gente, não foi no sentido de falar que é algo de mesmo. E eu, nossa, minha avó usava isso, é verdade. Mas Usava Carina. é uma marca, eram 2 marcas super tradicionais, assim. Pra mim, a principal diferença foi, na L'Oréal, com os produtos que eu trabalhava com salões. Então, o meu público era o cabeleireiro. Era muito menos, era assim, a gente vendia pro salão para que o cabeleireiro indicasse para cliente, ela comprasse lá. Eram os principais canais de vendas. Ou lojas muito especializadas. E aí, vir pro varejo é você ir ali, a caixa de embarque, o distribuidor, o cliente final, lutar por centavos em questão de preço. Então, bem diferente, assim, bem diferente. É muito mais sensível a preço. E a outra, a gente estava falando muito mais de marca, de produto mesmo. E você briga com gigantes também. Com né? gigantes. Porque como você ser um produto diferente numa gôndola que tem trocentos mil produtos ali, né? Esse meio, ele cresceu muito, ficou um pouco saturado, né? E como você ser diferente nisso tudo, né? Eu acho que é um desafio muito grande, né? Existia... hoje, eu até tenho pessoas que eu conheço que trabalham lá ainda, mas o desafio maior na época era como se modernizar e não perder aquelas clientes que estão ali há 40 anos comprando e que gostam do produto como ele é. Depois eu acabei migrando dentro da estrutura lá, eu fui cuidar de Colane, que era outra marca, com esse mesmo desafio. Tinha aquele produtinho com aquela mesma cara há muitos anos, mas ele era uma venda garantida. Vou modernizar, vou mudar, e aí? Como que eu vou me descolar dessa antiga consumidora e talvez eu não conecte com uma nova... Então, eram desafios muito lá e cá, assim, de como sair, refazer sem se desconectar. Eu acho que das marcas mais antigas passam por isso, sabe? Acho que de todos os segmentos que a gente conversa, tanto no varejo, nossa, como atrair o público mais jovem. Poxa, minha avó, minha tia, não sei quem comprava aqui, como trazer isso para cá, né? Eu acho que esse é o desafio maior das marcas que já estão há muitos anos aí no mercado. Como se posicionar, como se comunicar, não perdendo a essência, que é o mais difícil também, porque será que essa essência vai fazer sentido para
turma mais jovem, né? Então, hoje eu acho que é um desafio muito grande isso, né, em relação às marcas. É um desafio para todo mundo, mas acho que você falou a palavra certa, que é a questão de se posicionar. Porque tem marcas que querem atingir todo mundo. E dessa forma, se você quer todo mundo, você não se posiciona. Se posicionar também, às vezes, é delimitar um público, né? Um público-alvo. Então, às vezes, a marca vai indo, a consumidora envelhece, ela vai indo envelhecendo junto e não consegue transitar entre outras idades. Outras vezes a marca consegue, né? Vai aumentando e vai atingindo novos públicos. Mas realmente depende do posicionamento. Se eu for pensar hoje na marca que eu tô, eu não quero, meu público-alvo não é o Gen Z, que é o que todo mundo quer. Assim, para mim tá comprovado que esse público não é o público da minha marca hoje. Ao contrário de muitas outras marcas que estão ali lutando para entender o Gen Z, como é que é. E quebrando a cabeça. E quebrando a cabeça, porque realmente é um bicho de 7 cabeças, você entender para nós, que né, somos de outra geração. Mas há muitos anos eu tô com essa geração dentro do mercado de trabalho e convivendo, e realmente é um desafio, é diferente. Sim. Os hábitos de consumo, a forma de trabalhar, os objetivos de vida. A clareza, né, também e as exigências também, né? A clareza, por exemplo, é um produto sustentável, é testado não é em animais, e questiona. E agora tem muito conteúdo assim na internet que fala, produto tal, descobriram que agora causa câncer. Tem uma substância tal que... Nossa, isso é cancerígeno. E tá nos produtos. Outro dia falaram daquele de spray pra gente colocar shampoo seco. Shampoo seco. Que eu usei bastante. Não usem isso, que isso, não sei o quê, babá. E você fica, como consumidor, muito perdido. Né? Só que a gente acaba se questionando mais mesmo na nossa geração. Imagina essa turma mais nova que já vem com toda essa bagagem exigindo esse tipo de informação. Essa é a importância do posicionamento da marca, né? Porque é onde ele vai ali comprovar e mostrar a qualidade do produto, e eu acho que ter essa transparência da fórmula, do que é a composição e tudo mais, não só para a geração Z, mas para todas as gerações, né? Eu acho que a gente passou por um período, né? Esse período dessa geração questionar muito, passou por um período de desinformação também. Assim, eu tenho casos de, por exemplo, tem produtos, matérias-primas numa composição que começam com XPTO, amônio no final. Aí vinha essa geração. Esse produto tem amônia, não usa, vai alisar o seu cabelo. E na verdade era, sei lá, um emulsionante, alguma coisa assim, que não tinha absolutamente nada a ver. Mas hoje já tem mais fundamento, eles já são mais bem informados, e se você não se posicionar, se você não for claro, se você não tiver transparência, realmente não tem como se relacionar com esse público. Legal. E depois da Flora, por onde andou? Por onde andei? Eu tive uma passagem muito breve por uma empresa chamada Cadvel. Foi muito breve mesmo, que o carro-chefe deles são escovas progressivas. E aí eu entrei na Sala Online logo depois. Que tem uma similaridade, né? Porque a Sala Online tinha, né, a questão do alisamento. Tinha. Na verdade, eu comecei com o cabelo de premium lá na L'Oréal. Aí eu fui pro varejão ali com a Flora. A Cadvel era uma marca um pouco mais cara, um pouco mais premium, não tanto quanto uma L'Oréal da vida, L'Oréal Profissional. E aí eu vim para a Sala Online. E a Sala Online tinha o alisamento, ela era conhecida por isso, e um desafio gigante de se reposicionar, porque esse público que alisava parou de alisar. Ao menos parou, mais de 50% das pessoas pararam. Teve uma questão, né, da aceitação, de vamos assumir os cachos. E como que faz? Como que faz para todas as marcas, mas como que faz principalmente para a marca que era conhecida como a marca que alisava. Então assim, agora eu quero deixar meu cabelo cacheado, eu não quero saber de Sala Online. Exato. Então, como que faz se aproximar do consumidor, criar comunidade, ouvir. Deixar participar, co-criar. E lá atrás, imagina, isso 2014... existia a questão da influência, mas as influencers que tinham na época, as blogueiras da época, elas eram todas um pouco mais premiums. Sim. E não conversava com o meu público só online. Então eu tive que construir algumas influencers. Assim, tinham meninas que a gente via que estavam se despontando ali na internet, fazendo meio que o diário da sua transição capilar, e a gente ia puxando para a marca. Tinha, sei lá, duas que já eram um pouquinho maiores, e as outras tudo meio que início assim de despontar, e a gente foi contando com a ajuda delas para elas ajudarem a contar essa história. Não só a gente ia falar, agora temos produtos também para você, mas
elas ajudarem a contar essa história. E você acredita que o canal digital ele foi fundamental nesse momento para trabalhar com as influenciadoras para realmente mostrar que sim, Salão Online atendia esse público que está na transição, que está na mudança? Eu diria que não só foi fundamental, como foi o nosso único canal. Porque a marca era... Eu entrei na Salão Online, a marca tinha quase 20 anos, mas era uma marca ainda pequena, que estava ali meio estagnada há alguns anos. E quando... Não é que eu entrei e tinha um budget de marketing, nunca tinha se feito isso, nunca tinha se feito PR, nunca tinha se feito nada. Existia uma página do Facebook que era feito in-house. Estava abandonada, tipo, tô brincando. Não, ela era bem porque ativa. tinha marcas que faziam uma página e largavam lá. Né? Só estou ali. Isso era uma coisa que estava meio que no DNA de um dos donos, que ele era super digital, então isso a empresa tinha um blog que chamava Bializ, ou seja, da época do alisamento. Aí a gente despachou a Bia para Paris uma época e nunca mais atualizou o blog porque a gente não queria falar de lisos na época. Mas foi a única estratégia. E a gente começou aos poucos. Vamos gastar um dinheirinho com influencers. Vamos gastar um dinheirinho em impulsionamento. Nem isso se fazia no Facebook. Aí depois, precisamos fazer uma página no Instagram. Mas será que vai vingar? O Instagram já tinha vindo lá em 2010, 2011, mas ainda não era forte para as marcas. Era o Facebook, ainda mais para um público salão online, que até hoje tem muito consumidor que tá lá, né? As nossas... eu falo que são as tia véia, feio falar isso, né? Mas é verdade. Às vezes minha mãe me fala assim pra mim, você não viu no Facebook que fulana postou? Eu falei, mãe, não. A gente não acessa mais Facebook, né? Mas ela também me manda coisa do TikTok, eu fico... Minha mãe também me manda, eu falo assim, não, mas como assim ela tá mandando TikTok? Então, mãe, como você conseguiu essa plataforma? Recebi um negócio aqui, me cadastrei. Eu falo, nossa, mas não era só o Facebook. Exatamente. Choca, né? Pois acontece. Acontece comigo também. Mas eu acho bonitinho, porque só ela compartilha no grupo assim, de família, tipo, algum link de alguma matéria do Facebook, sabe? Sim. Às vezes, esses tempos, o meu aplicativo, eu nem tinha mais aplicativo. Eu nunca saí, mas tava lá. Esses tempos ela me mandou o link e eu, tem que baixar o aplicativo de novo. Porque agora tem isso, né? No iPhone. Começa a ir para a nuvem as coisas se você fica um tempo sem usar o aplicativo. Mas voltando à estratégia, assim, foi a única estratégia. A gente começou indo ali, vamos investir um pouquinho em influência, vamos investir um pouquinho em impulsionamento, vamos trazer as pessoas para cá para ouvir, para conversar. Eu acho que a primeira vez que a gente foi montar um budget e ter um orçamento, talvez tenha sido 2016, 2017. Até lá era tudo on demand, assim, tá bom, vamos contratar aqui, quanto que ela tá cobrando, vamos. Mas a gente não tinha estruturado, a nossa projeção de vendas para o ano que vem é essa, nosso budget vai ser X% do orçamento, eu vou dividir assim, a gente ia gastando conforme vinha. E começamos a ser relevantes dentro dos veículos, né? Google, Facebook, na época nem era Meta. Sim. E foi exclusivamente esse canal Vocês não digital. chegaram a fazer ativação em PDV para movimentar esse público, né? Mais tarde, sim. Tá. Eu diria que eu acho que a partir de 2018 a gente começou a testar rádio e out of home. Legal. O PDV principal, o canal principal da Salão Online era perfumaria. É um canal bem difícil de você fazer uma ativação, de você ter uma boa exposição, diferente de um alimentar ou de um farma. Sim. Mas a gente começou também a fazer em todos os canais, mas offline, assim, a gente foi grande nisso. Acho que hoje eu não sei se fazem mais, mas a gente foi grande nisso, foi a partir de 18, eu acho. Legal. E depois de Salão Online, como que você chegou até a Biang? Teve mais uma outra experiência aí, Ante? Teve. Eu tava na Salão Online já tinha uns anos, assim, eu vivi, cada ano de Salão Online acho que deve ter sido uns 10, assim, porque era aquela coisa, criamos esse shampoo, o shampoo bomba que cresce o cabelo. Meu Deus, todo mundo quer. Não tem embalagem, não tem tampa, não tem produção, e era aquela coisa, então foi tudo sempre assim, tá bom, esse shampoo vendeu muito, vamos fazer outro, e outra marca, e outro isso, outro aquilo. Quando a empresa entrou num período mais estável, assim, eu falei, quero voltar para esse olho do furacão, assim, eu gosto. Eu tinha um desafio, ele era muito grande, complexo, eu resolvi, agora eu preciso de novos quero ares. Outro desafio, Aí veio a Salve na minha vida. Eu tinha a impressão de que a Salve estava num momento que nem foi a Salão Online ao longo daqueles anos, desse crescimento acelerado, mas era um pouco diferente. A Salve era uma empresa de dono, de uma família, né? De dono não, familiar. A Salve já tem os seus fundadores lá dentro, tem os investidores. Já é um processo um pouco mais moroso e mais
diria até que quase parecido com uma multinacional do que era uma sala online. Então, na Salve, eu fui com essa perspectiva de fazer tudo muito movimentado e o ritmo era outro, era muito legal, os produtos são muito legal, a marca é muito legal. A marca ela é jovem Ela- e ela tinha esses processos mais morosos? A Salve é uma empresa que se estruturou muito bem, assim, em termos de processos. Eu vou fazer uma analogia simples, assim, na sala online, até eu sair, com quase 10 anos de sala online, a empresa com 20 e poucos anos, a gente não tinha um RH estruturado, assim, a gente falava assim, difícil, toda a parte de endomarketing, ativações era muito mais feita pelo meu time de marketing do que ter uma parte do RH. A Salve não, a Salve já tinha uma pessoa no nível de C-level, de RH e legal. avaliações estruturadas, então assim, apesar de ser muito menor e mais jovem, ela era muito mais estruturada que essa online que já estava uma gigante. A gente brinca, né, que quando a água batia na bunda, a gente, tá bom, contrata mais um, faz aqui, faz ali, enquanto der para improvisar, a gente vai. E a Salve já era bem mais estruturada, processos mais definidos. Você acha que é porque a Salve ela não é uma empresa familiar? Ou ela é uma empresa familiar? Eu acho que não, ela não é uma empresa familiar, Tá. ela tem os seus fundadores ali dentro do negócio e tem ela é uma empresa investida, né, por Venture Capital, diferente da Biang hoje, que é Private Equity, é investida também, mas assim, a diferença é que a Salve também tinha investidores de fora, então assim, era um outro processo. A empresa familiar tem o seu ônus e seu bônus. Então, você lida com a família, a gente era amigo da família e conhecia os problemas pessoais. Às vezes, os problemas pessoais interferiam nas decisões profissionais. Às vezes, você sabia o dia, né? Hoje é um bom dia de a gente ir lá abordar tal coisa. A gente sabe bem que é isso. A empresa familiar é isso, mas ao mesmo tempo, se você tem uma ideia hoje e você vende ela hoje, amanhã você executa. Então, assim, o dinheiro tá aqui, não, era tudo dinheiro próprio, era tudo investimento próprio da família, então existia uma agilidade muito maior para se fazer. Sem contar que também tem uma diferença de tempos de registro, né? Quando você vai fazer um shampoo, um condicionador, é um registro simples na Anvisa. Você fez a estabilidade, teste, Anvisa, dia 2, você tem o número do registro. Você vai registrar um protetor solar? É 6 meses na Anvisa. Então, tudo tem diferentes timings de projetos, mesmo que você seja rápido. Os timings de Anvisa para muitos produtos são diferentes. Sim. E você acha que por você ter contatos, né, estudou química, essas coisas, te trouxe também isso na sua bagagem, te ajudou de alguma forma? Porque você... Me ajudou bastante. Eu fiquei pensando nisso agora, porque você lida com produtos, né? Me ajudou bastante. Assim, na sala online eu lidava muito com isso. Eu vivia dentro do laboratório e quando você se forma em engenharia de alimentos, eu acho que não é uma coisa que todo mundo sabe, você pode tirar o CREA ou... esqueci o nome para quem é químico. Tem um outro nome. Eu, na época, não tirei nada porque eu não queria executar nada. Mas eu poderia ter tirado o certificado lá de químico e ter trabalhado na área química em empresas. Então, muitas coisas eram bem familiares para mim. Tá certo que eu trabalho de alimentos, mas não vai, o ponto de fusão, não posso misturar esse. Eram coisas que, tudo fundamentos que eu tinha e serviram muito. E essa parte das misturinhas ali eu gosto também, hoje dentro da Biang. Pensando nisso, mas ela deve gostar, Eu porque gosto. imagina, deve ser bem legal. Até por essas questões que hoje, né, a gente tem atualmente, sai uma notícia, fala que isso não faz bem, isso faz, né? O que é isso aqui que eles estão falando? Então você tem muito mais propriedade para dizer alguma coisa ali, né? Não só de marketing, né? Isso é muito legal. Seja pro lado bom ou ruim, né? Porque às vezes saem umas coisas assim que você fica, não, como que pode isso? E o povo acredita, né? Teve um carnaval que a gente viveu, eu digo todas as marcas que possuíam um tipo de pomada capilar. Porque eu acho que foi um carnaval bem chuvoso e algumas pessoas que passavam gel no cabelo escorreu e causou cegueira temporária em algumas pessoas. Então a Anvisa, ainda na época, sem saber qual que era o componente, o que é que acontecia e começou a aparecer caso atrás de caso, foi lá e revogou o registro de absolutamente todo mundo que tinha pomadas.
na época. E a gente tinha acabado de lançar pomadas e tava indo super bem. E independente de você ter ou não o ativo X ou Y da época, todo mundo perdeu o registro. E teve que refazer e depois lançar. Então você perde aquele hype do lançamento, aquele dinheiro que você investiu no lançamento, aquele público que já comprava sua marca começou às vezes a ir para outros produtos ou para gel, ou coisas que já existiam. Então acontece muito disso. Então tem épocas que assim, putz, talvez um estudo, mas foi um susto assim na época. Muitas pessoas pós-carnaval começaram a apresentar cegueira temporária. Meu Deus, imagina isso para uma marca, desesperador. E aí eu queria saber, aí você foi para a Biang, como que foi essa passagem? Você recebeu uma proposta, até pela sua experiência, porque, né, foi um desafio, um novo desafio para você, Foi um né? novo desafio. Eu fiquei o segundo semestre do ano passado sem trabalhar. Foi uma opção, assim, no sentido de eu sair da Salve, e aí eu tava com a passagem comprada para as Olimpíadas ali uns dias depois. Você que era Nova York. Depois de Paris eu dei uma esticada em Nova York. Sabia que tinha Nova York aí no meio. Mas as Olimpíadas a gente foi do início ao fim. A gente, enfim, acho que 2016 eu vivi a Olimpíada, uma coisa que eu gosto muito. 2020, que acabou sendo 21, ninguém viveu a Olimpíada do Japão. Mas aí, o ano passado eu fui e foi incrível e eu voltei. Eu tenho filhos pets, né? Uma das minhas gatinhas eu descobri que ela tava com câncer, era a minha companheira mais antiga de São Paulo. E era químio, e era sonda, era alimentação passei por isso com o meu cachorro, é horrível. É horrível. E o fato de eu não estar trabalhando me proporcionou me dedicar muito a ela, assim. Então eu fiquei até outubro. Mas quando a gente teve que ficar em casa, e aí eu também, injeção, ficava aplicando um monte de coisa nele, porque se a veterinária fosse para aplicar, ia ser uma fortuna, todo dia ela indo lá, eu falei, não, vou aprender na hora, você fala assim, não, deixa aqui. Ainda mais se você tá em casa, né? Eu falei, não, vou aprender, e você querendo lutar também, né, pelo seu amor ali, você faz qualquer coisa, né, então aplicar injeção, uma série de coisas, né, e acompanhar, acho que eles vão piorando. Vão piorando, e aí você tem todo aquele período, assim, do desapego, de... Cabeça, né? E tem aquela coisa assim, tipo, será que... No caso era ela, né? Será que ela não tá aqui porque eu tô segurando? Então eu conversava muito de tipo, pode ir, pode descansar. Exato. Aí foi uma coisa assim, ela tava ali, ela conseguiu, o tumor dela entrou em remissão, só que ela tinha ido de 5 quilos pra 1 e pouco. Ela já tava assim, aí ela, teve uma quinta-feira que ela começou a ir ladeira abaixo. E aí, na segunda, eu levei ela na clínica, né? E expliquei como estava todos os últimos dias e falei assim, alguma chance disso mudar. Ela já estava fazendo xixi cocô nela, não andava mais muito, não conseguia mais subir nas coisas. Ela estava assim, ela continuava comprida, mas ela era magrinha, você enxergava os ossos. E aí você tem que deixar ir, assim, é quase que uma libertação. Mas é engraçado isso, você lidar nessa época, claro, você estava mais ausente, né, de trabalho e tudo, mas lidar com isso, né, ao mesmo tempo você tendo que estar ali como profissional, é muito pesado, porque a gente fala do ser humano, claro que a gente sofre, né, gente, não é isso, a gente também sofre pelo ser humano, mas eu pelo menos sofri, mas que nem meu pai quando eu perdi. O meu cachorro pra mim era tudo, dormia, acordava do meu lado, 9 anos ali, então você sofre muito, né, e não tem muito eu sinto que não é uma falta de empatia no meio do trabalho, mas ainda falta um pouquinho de sensibilidade, sabe? Falta bastante. E era uma coisa que eu sabia que se eu fosse procurar um novo desafio, eu ia falar assim, tá, mas eu vou ficar só de home office que eu tenho que cuidar da minha gata. E assim, não precisa ir muito longe. Eu passei pelo aniversário da minha mãe, do meu pai. Imagina, eu sou do Rio Grande do Sul. Dia das Mães do ano passado eu já não consegui porque fechou o aeroporto, enchente e tudo mais. Eu fiquei muito tempo sem ir. Finalmente eu ia ir em agosto, aniversário do meu pai. E aí ela tava assim, ó, muito ruim. Eu cancelei passagem. Depois eu fui em setembro para o aniversário da minha mãe com o coração na mão, assim, e minha família me julgando, assim, tipo, por causa de um gato, você deixou de vir todo esse tempo. Eu acho que são relações diferentes e acho que cada um, se eu tivesse essa semana eu conversei muito com mães de pets e mães de humanos, a gente está fazendo um quadro lá para o mês das mães para Biang. E assim, é um amor muito grande. Se eu tivesse um filho humano, todo mundo fala assim, cara, é outro amor, não diminui o amor pelo pet, mas eu não tenho filhos humanos, eles são meus filhos. E a Lulu era minha companheira, assim, ó. E é o exemplo que a gente tem. Eu nunca pensei em ser mãe, assim, porque até eu acompanhei a gravidez da minha irmã no início, pra mim foi traumático. Eu falei, isso não é pra mim, não quero, obrigada, eu amo crianças me amam.
é muito, assim, uma troca muito legal. Mas tem um timing, porque começou já muita brincadeira de criança que eu já, opa, deixa eu titir um pouquinho. É que você devolve. Deixa eu titir um pouquinho e tal. Agora pet, pode me encher o saco, pode subir na minha cabeça, pode não sei o quê, eu não tô nem aí. O Natal e o Ano Novo eu cancelei também com a minha família, porque minha gatinha, eu tenho uma gata também, ficou super doente, com cálculos. Eu falei, como que eu vou viajar? Não, não tem como, não tem como. Curtindo aqui com a minha gata, com alguém, terceirizando alguém pra cuidar, não, ela precisa de mim, ela vai ficar chateada se eu não fizer isso por ela. É. Então a gente tem esse amor, e é legal a Bianca abordar esses assuntos, porque eu acho que isso é muito, cada vez mais presente, já é presente, mas talvez as pessoas ainda tenham essa vergonha de assumir esse amor, essa coisa incondicional que a gente tem pelos nossos bichinhos, né? Então eu acho que falta um pouco alguma marca representar isso também da melhor forma, né? Esse amor que a gente tem, Eu né? acho que às vezes ou é falta de conhecimento, falta de empatia, é muita coisa, assim. Até perfil, né? Você não acha? Tem gente que não é muito assim como Tem isso, gente que né? não é, tem gente que não é. E eu sou. Ontem eu tava em casa, ontem é meu dia que eu não fazia esporte, eu tava no sofá e puxei uma coberta. Puxei a coberta, veio uns 3, assim, ó. Ai, eu E aí, eles estavam de um jeito que eu só me movia pra tomar Pode uma dar água cãibra, aqui. pode dar cãibra. Aí Você a tá minha assim. namorada chegou do treino em casa. Eu peguei e falei pra ela: eu não jantei, eu estou doida pra ir ao banheiro, mas como que eu vou? Mas não levanta. Não levanta, não Não levanta. levanta. Ah, pode ser um absurdo pra quem não tem pet, pra quem não conhece. Sim, não, mas não- são meus companheiros, são meus companheiros, são meus companheiros. Eu adoro. Já teve um caso também de uma vez, uma gatinha minha, numa sexta-feira, véspera de carnaval, acordou passando mal e ela morreu à noite. Quando ela morreu à noite, eu falei pra minha mãe: eu não vou mais, eu ia encontrar ela em Garopaba. Uhum. Mas o bicho já morreu. Por que você não vai vir agora? Eu já tô aqui. Aí eu falei: eu não tenho condição. As Eu pessoas, tenho elas não condição. têm esse conhecimento e realmente o amor que a gente tem por esses pets. Mas eu né? acho que não precisa nem ter o conhecimento. Eu acho que se a pessoa tiver o mínimo de empatia, de você colocar no lugar do outro. Porque, por exemplo, alguém fala de pet, eu já sinto a dor, porque eu falo, nossa, essa dor é terrível, porque eu senti. Mas tem pessoas que, mesmo quando perdem alguns bichinhos, é mais tipo, perdi, triste e tal, foi, meu parceiro. Então, é como a pessoa lida ali com aquilo, né? Então, é muito importante, mas eu acho que um respeito pela dor do outro, né, que não tem. Eu demorei, né, ainda para voltar a trabalhar, né? Fiquei mal, assim, para marcar reunião e tudo. E eu fiquei 1 ano de luto, assim. Quando falavam dele, eu lembro que qualquer coisa eu falava, meu urso, porque imagina, eu tinha amigas que tinham fotos de perfil. Com O ele. meu cachorro. Ele pediu, eu posso colocar homenagem, sempre que ele morreu, um monte de gente homenageando o meu cachorro. Foto com o meu cachorro. Ai, urso, você vai fazer falta. Gente, eu nunca vi isso. Então ele era um cachorro muito diferente, sabe? Bem especial mesmo. Meio Vanessa, né? Assim de dizer. Meio atrapalhado, meio. Isso aqui é mais muito gente boa, Era sabe? vira-lata ou de Ele raça? era labrador com. Acho que era fila com não sei mais o quê. Mas ele ficou um chocolate grande. Por isso que eu chamei de urso, porque ele vinha já pulando, assim. E ele era, sabe, esguio, ele era mais bonito que o labrador chocolate, sabe? Mas era demais. Então, essas coisas é muito interessante da gente entender. E eu vejo que o mercado pet também é um mercado que cresce assim, não para, né? Cada ano são resultados assim incríveis. Sobre que tem um hotel também que é muito engraçado, que eles falam assim: aqui a gente aceita humanos. É, muito bom. Nossa, né? é muito bom, né? Tipo, aqui a gente aceita humanos. Então eu acho que é um mercado muito promissor. Mas eu acho que algumas marcas ainda precisam saber trabalhar em cima disso, né? Mesmo que não tenha a ver com o universo pet, mas pensando nisso, no Mãe de Pets, né? Que é incrível, vamos ter o Dia Esses das dias Mães eu vi aí. que tem uma marca que lançou a licença paternidade de Sim. pet. Ai, que Eu não legal. sei qual que é, eu acho que é uma marca de ração. Que é pra quando você adota um Que é pra quando pet. você adota um pet. Sim. E também os dias off se você perde o pet. Sim. E agora tem RG também, né? Um monte de gente já Vai registrando, ter, vai ter. que isso é ótimo. São iniciativas muito legais e eu acho que isso fomenta aí o mercado, né? Que tem realmente pessoas que amam seus animais e Sim. tem que respeitar. Empresas que deixam você levar o pet pro escritório. Sim. Na Salve eu tinha o meu ex-chefe lá, ele morava no quarteirão da empresa e de vez em quando vinha o cachorrinho dele lá, era atração do escritório. E você virou vegana por esse amor? Eu sou voluntária de ONG animal há 10 anos. Inclusive que a legal. ONG que eu sou voluntária chama Catland. A gente participou dessa petição aí para criação do RG Pet. Ai, que legal! Bem Parabéns. E a ONG é vegana, né? Então, tipo, lá dentro tudo é vegano. E
eu confesso que quando eu entrei pra ONG, eu falava, qual a diferença do vegano pro vegetariano? Foi uma transição pra eu entender, entendi. Eu era voluntária presencial de muitas coisas por muitos anos lá. Então, você vem pra ONG, não traz coisas de origem animal. Então, eu respeitava. Mas com o tempo, eu fui assim... Por que eu vou fazer isso só lá dentro? Aí eu tentei ser vegetariana uma época. Eu era casada, ela não era vegetariana e nem pretendia ser. Então, foi... Assim, não dava. E depois eu tentei ser e atleta vegetariana sem acompanhamento também não dava. Sim. E eu sempre tive anemia crônica. E aí teve um dia que eu tava... Eu não era uma pretensão. Eu viajei para um evento com a Sala Online. Eu acho que o nome do hotel é Rituale. E ele é um hotel vegano e sem estímulos. Ou seja, não tem nem café. E quando eu voltei, eu falei para um amigo meu assim... Fê, tô há 5 dias vegana. Aí, por que você não vira vegetariana? Cami, aproveita. Aí eu, boa ideia. Virei aquela chave naquele dia, foi no segundo semestre de 2021 e nunca mais. Que legal. Então você é vegetariana? Vegetariana. Tá, que eu legal. sou vegetariana desde então. Foi um desgosto pra família, né? Sou gaúcha. Sim, é verdade. Até hoje, meu pai, mas o que eu vou fazer se eu não posso fazer um churrasquinho? Aí eu falo, põe o meu legume, compra ali a minha linguiça de plantas. Aí a gente vai driblando, mas assim, é difícil. Hoje ainda a gente tem um pouco mais de mercado pra isso. Tem. Né? Restrito, mas tem. O meu irmão, ele é vegetariano desde os 16, eu acho. Só que ele aterrorizava a gente. Colocava fita, né? Porque era fita, não tinha nem CD. De uns vídeos pesados, o que faziam com os bichos. E aqui, ó, que vocês estão comendo. Nossa. Essa carne. Era radical, ele era muito radical. radical. Mas aí, né, a gente não seguiu com isso. Mas é legal saber isso de você. E aí, voltando um pouquinho pra Biang, né? Quais são os desafios? Porque você tá super recente lá, tá? Tô 3 super meses, recente. né? Eu entrei 3 meses, 3 meses. E aí eu comecei a conversar com eles no segundo semestre do ano passado, quando a minha gatinha ainda estava viva e eram assuntos muito embrionários, assim, eles estavam atrás também de a XP tinha acabado de fazer a compra 100% da empresa, estava com um CEO interino ali, a ser contratado um CEO, e posteriormente a CMO, a gente já foi conversando, enfim, em dezembro foi quando a gente já tinha o CEO, a gente conversou, fechamos, eu também tinha outra viagem ali marcada, falei, vamos deixar para depois dessa viagem, e aí eu entrei em janeiro, quando eu voltei de viagem, e são muitos os desafios, assim, é uma empresa nativa digital, que demorou para fazer uma estratégia de omnicanalidade, então assim, demorou para ir para o varejo. Hoje é muito difícil uma empresa que nasce no digital e fica só ali no digital, assim, consegue durar alguns anos, mas a jornada do consumidor hoje ela é muito mais complexa e muito mais dinâmica, cada vez mais. Qual é o maior desafio de vocês? Essa presença para o varejo? É um dos. Tá. É um dos, assim, o que eu tenho visto, assim, nos últimos meses, que em termos de marca, a gente não tem um problema de marca, a gente não tem pessoas que falam, nossa, os produtos são ruins, eu odiei, nanana. É muito assim, eu usava Biang, ou eu adoro Biang, mas, eu acho que ela sumiu. Sumiu por quê? Porque ela manteve aquela presença ali só no digital, por muitos anos fez um marketing só de performance, e é um marketing que dificilmente constrói marca. Então, é um marketing com uma estratégia ali muito de fundo, de funil. Sei que a gente muitas pessoas falam assim, não existe mais o funil, e é verdade, eu acho que o funil que era assim antes, hoje ele é perdido. Uma montanha-russa. né? Porque a sua jornada às vezes você tá vendo no Instagram, nossa, essa marca. Aí, de repente, você tá andando na rua, olha aquela marca que eu vi no Instagram. Aí você chega na farmácia, você cheira o produto, em termos de cosmético, legal. Nossa, eu tava vendo aquela influenciadora que eu amo, ela tá falando desse produto, acho que eu vou comprar. Aí você pode escolher se você vai botar na farmácia, se você vai ser impactada por um link patrocinado. Então, assim, a jornada ela realmente é complexa. Se você tá só num desses pontos, hoje é complexo de você ser ali top of mind e ser lembrada. Sim. Com tantas outras marcas entrantes, a Bianchi foi uma das primeiras nativas digitais. Sim. E depois veio tantas outras. E ela foi a que mais demorou para ir para o varejo. Então, esse é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores oportunidades, né? Porque o crescimento, a capilaridade, as novas portas, significa maiores vendas. Então, de marca, o desafio ele não é tão grande quanto a distribuição e a omnicanalidade.
Certo. Eu acho que a gente pode ir pro momento Pode Essa, né? Porque tem umas perguntinhas tão boas, né, que a gente viu pra ela. Vamos. A gente Ai, sempre gente. fala que vai vir uma convidada e aí na nossa comunidade o povo envia as perguntinhas que você vai retirar uma e ler para nós. É tudo que envolve trabalho, tá? Fica tranquilo. Nada polêmico. Te vi no último jogo de vôlei, né? Tipo... Nossa, você é ruim, hein? Você tá falando aí que jogar É você muito atleta. ruim. Você é muito ruim. Você é da camisa tal, né? Te manda até um número. Camila, como manter a essência digital da Biang, mesmo expandindo para o varejo físico? Nossa, é uma ótima pergunta, assim. É bem próximo Sim, do que a que gente estava falando. agora, Próximo do que a verdade. gente estava falando. Eu acho que são... Eu não acho que seja a coisa mais difícil, porque, por exemplo, a realidade que eu vivi de salão online foi estratégia 100% digital por muitos anos e a venda 99,9% offline. Então, eu sempre consegui conviver com o coração tranquilo com a questão do tipo, putz, eu não tô vendo o last click, eu não tô vendo o ROI exatamente disso daqui, mas eu sei que tá dando efeito. Ou a pessoa chega com o celularzinho lá e fala, quero esse produto. Ou a pessoa chega pedindo onde ela viu, só pode ter sido no digital. Sim. Então, manter a essência do digital é uma das coisas que eu acho mais fácil. Agora, como expandir isso também? Hoje você pode ir para o varejo físico e usar os features digitais também. Eu posso estar na tela de uma farmácia, eu posso estar no site dessa farmácia. Então, mesmo expandindo por varejo físico, hoje os recursos digitais ainda são muito grandes. Você tem o marketing de influência, que ainda é um grande drive da nossa estratégia de construção, não mais tanto UGC, performance, compre aqui, mas sim construção de marca, voltar a trazer conteúdo. Esse nosso próximo mês agora vai ser bem interessante com o que a gente desenhou, começando aí o mês das mães. Então, eu acho que essa é uma das partes mais fáceis, eu diria. Legal. Sim, legal. Mais Mais uma. Eu falei, eu quero Uma mais difícil. uma mais difícil, vamos ver. Outra letra. Hoje em dia, o que significa para você construir uma marca relevante? Interessante, a gente estava falando sobre isso também. Eu acho que a marca ela se torna relevante para as pessoas hoje quando ela compartilha de princípios, quando ela compartilha de coisas que você gosta. Então, vou chutar, assim, eu tenho uma simpatia muito maior para marcas que não testam em animais, para marcas que são veganas, para marcas que trazem alguma coisa pet em suas comunicações, porque se comunicam diretamente comigo. Sim. Então, você identificando o seu público e sabendo exatamente o seu posicionamento, porque é importante você ficar firme ali, porque às vezes, porque esse é meu público, mas esse aqui também, é difícil você atirar para todos os lados, assim, são poucas as marcas que abrangem todo mundo. Você vai ver talvez alguma coisa alimenta, uma Coca-Cola, a Coca-Cola pega todo mundo, mas assim, são cases muito raros. Você se manter firme no seu posicionamento e construir o que aquela comunidade entende como relevante. Então, vou supor, o meu público é de mulheres mais maduras. Vou dar um exemplo, 40 a mais. O que a gente, mulher de 40 a mais, tem e enfrenta com relação à pele? Putz, a gente tem mudanças, a gente tem realmente já o aparecimento não só de linhas finas, mas de rugas. Muitas pessoas passam pelo processo da menopausa hormonal e vem espinha e vem questões assim. Se eu proporcionar conteúdos, manchas relevantes que elas achem interessante não somente sobre produto, mas para o seu dia a dia e coisas do seu cotidiano. O que nós, de mulheres de mais de 40... Você não entra, tá? Vamos com ela. Você é um bebê. Você ainda é bebê. Não, eu sou madura. Geralmente somos pessoas com poder aquisitivo maior do que muitas gerações mais jovens, né? Pessoas que já sabem mais o que quer. Muitas vezes a gente se fideliza mais a algumas marcas e testa outras. Exemplo, a gente vai falar em maquiagem. Eu acho que nós, mulheres, a gente fideliza muito mais com as coisas em termos de pele. Eu gosto dessa base, eu gosto desse corretivo. Mas eu testo a sombra, eu testo o batom, eu testo essas outras coisas que não nos fidelizam tanto. Então, você vai entendendo essas coisas em que território... a gente escuta podcast, eu vou fazer um flight lá no podcast.
Então você vai focando e costurando em coisas que sejam relevantes para esse público e a marca ela vai se tornando mais sólida, mais consistente. Você vai lembrar da Biang em vários momentos da sua vida, não necessariamente só no momento que você vai fazer a compra. Então é assim que você vai se tornando consistente. De 40 a mais, ou a mulher, ou ela é muito não quero ser mãe, ou ela já foi mãe. Hoje em dia até tem bastante gente sendo mãe mais velha, mas então você sabe como falar, com quem falar, de que forma falar. Pós-maternidade você tem muitas vezes questão de melasma. Tem bastante coisa, Tem até de oleosidade, muda completamente, né? completamente. É uma bomba hormonal gigantesca ali. E você acredita que nesse momento que a gente ficou em casa, teve um aumento de autocuidado, né, na skincare, né, na rotina do público da Biang, por exemplo? Eu acredito que teve, inclusive para a Biang foi o grande boom da marca ali, o ano de 2020, então estava todo mundo em casa, sem poder sair, a marca estava presente exclusivamente nesse canal. Então, e a gente ficava muito em casa e faz coisas que você nunca fazia. Falava da rotina, né, de skincare. Porque você tinha tempo para essa sim, rotina e tinham coisas que era tipo, comecei a fazer muita reunião online, você não super fazia uma maquiagem, mas você você tratava da pele, colocava um batonzinho, às vezes era, e tava de pijama da cintura para baixo, mas tava ali cuidadinha. Então, esses hábitos mudaram muito, sim, na pandemia, eu acho que até hoje a gente está experimentando os reflexos de todas essas mudanças de hábito que aconteceram na pandemia. Sim. E eu queria saber de você, assim, para todo mundo que está assistindo desse outro lado, tem muitas pessoas que são jovens, que estão começando na nossa área e tudo mais. Então eu queria saber como você desbravou diversos universos por aí, já morou fora, jogou vôlei, já se arriscou na engenharia, enfim, você se jogou literalmente no mundo. E por ser hiperativa, às vezes as pessoas não veem com bons olhos, né? Eu sei porque eu sou uma pessoa hiperativa e era aquela pessoa, não vai dar certo na vida, não ia sair, vai ter que ser empurrando e tal. E não é bem assim, né? O que é dar certo na vida, né? Às vezes o que é pra mim não é pra você e vice-versa. Então eu queria que você deixasse um recado para as pessoas sobre a sua trajetória. Eu passei por isso, isso e isso, e eu acredito que o formato seja esse, ou se existe algum formato. Eu acho que o que a gente acredita ser sucesso muda muito em cada fase. E quando você olha para trás, você pensa como eu pensava errado. Então, quando você está na escola, eu lembro que eu sempre passei de ano, sempre tive muita facilidade, conversava, estudava, respondia, fazia tudo junto. E tinha aquelas pessoas com mais dificuldade, que iam nas costas dos outros, reprovavam. Aí você pensava, qual é o futuro dessa pessoa? A verdade é que você mal usa, para a maioria das profissões, o que você aprendeu no colégio. Sim. E eu tenho exemplos assim de pessoas que estavam comigo lá na época de escola, que são profissionais incríveis, atriz, cineasta, corretores de imóveis, profissões assim que ele está precisando dar aula de geografia, dar aula de história, ou saber aquela matemática ou aquela... Não, mas na época você tem essa medida de sucesso. Aí depois tem a questão da pressão de escolher bem o seu curso. Eu fiz minha trajetória era zero linear, assim. Eu fiz engenharia, eu nunca trabalhei na área, mas eu acredito que o que eu estudei me transforma essa capacidade analítica da engenharia, bom, a gente já viu isso, né? Tem muitos estudos que comprovam que engenheiros ocupam diversas cadeiras, até por ter pensar diferente. Então, eu já vivenciei muito nessa minha trajetória profissional de times, pessoas que eu chegava, gente, mas sei lá, 5 × 5 é 25. Como você fez essa conta tão rápida? Meu Deus. Tipo, fala assim, faz a fórmula no Excel, não sei mexer no Excel. Porque são pessoas criativas, pessoas que são designers, pessoas que são, tipo... E não precisa saber. E tá tudo bem, né? Tudo bem. Cada um com a sua especialidade. Tá tudo bem, né? Eu tô questionando a Andressa, ela é mais a exatas que nem você, agora eu vou consultar ela. Mas é brilhante essa troca, né? Do que a pessoa sabe muito bem e o outro sabe de outras coisas. Aí vai complementando. E vai complementando. E não é porque eu escolhi fazer engenharia que eu tava fadada nunca a trabalhar no marketing. Eu tenho um afilhado que é como se ele fosse meu filho e ele faz 25, esse ano ele tava com 23 anos, 2 anos atrás. E ele tava assim, eu não sei mais se eu quero esse curso, mas eu tô muito velho pra mudar, e o que vai ser de mim? Eu falei, Gabi, eu tô com quase 40 anos na época, eu falei, e
eu também posso decidir mudar, eu posso decidir agora que eu vou largar tudo isso e eu vou ser atleta, eu quero tentar a vida. Eu posso decidir que eu vou abrir uma floricultura. Eu sempre falo que meu sonho de vida é abrir uma floricultura. Imagina, eu passo o dia inteiro mexendo em plantas, aquela vida mansa, assim, eu sou hiperativa, ninguém acredita que isso vai dar certo, mas é um sonho. E eu tive que desconstruir isso pra ele, porque ele se pressionava no sentido assim, putz, mas eu já tô no meio da faculdade, eu vou trocar de curso, eu já tô velho. Não tá. Ninguém tá velho pra mudar, a vida não é linear, ela não é em linha reta. Então, eu acho que o meu maior conselho para as pessoas é não ter coragem para mudar e para fazer o que quer naquele momento. Às vezes existe uma pressão, nossa, você tem que decidir agora com 16, 17 anos, o que tem que fazer. Uma amiga que tá morando na Alemanha falou, cara, com 11 anos a minha filha tem que escolher o que ela quer de profissão na escola. Como uma criança de 11 anos vai escolher? E ela, não, é tudo muito puxado lá. Ela tava para ser expatriada e ela tava já preocupada que a filha dela tava de 10 anos no ano seguinte ia ter que escolher a profissão. Isso cria-se traumas, isso cria tantas questões como um ser humano que você é pressionado para tomar decisões muito novo, onde você ainda não teve essa maturidade, né? Com 18 anos eu já acho novo, você decidir, você vai estudar o que eu quero de profissão. Gente, eu com 18 anos não sabia nem quem era eu, entendeu? Tipo, se eu tivesse... comendo terra. Imagina, eu queria, tipo, depois com uns 30 e pouco, eu falei, cara, acho que se eu estudar isso aqui, vou me dar bem, né? Então... é isso que eu gosto, eu acho que tá aí, né? Você se permitir a mudar, né? A viver. Imagina, eu já fui, morar em Jericoacoara 1 ano. Eu falei, quero morar na praia, com a natureza, roots, e, ganhar dinheiro no paraíso, servir as pessoas. E, sabe, viver uma vida gostosa, ver o pôr do sol. Era meu desenho, e consegui durante 1 ano fazer isso, né? Eu tinha 28 anos, mas foi uma melhor experiência, sabe? Ver o oposto, né? Brasil... tem vários, né, tipos de pessoas, né, dentro do Brasil, então conhecer, trocar. Então eu acho que é isso, a gente se desafiar e falar, poxa, não tem problema eu retornar. Aí retornei, voltei, né, pro varejo, sofrido, não sei o quê. Mas é isso, eu acho que é isso, a gente se permitir a não deixar algo muito concreto, né, porque às vezes essa segurança que você constrói como profissional, ela pode acabar. Se não for por você, pode ser pela empresa, que ela te vê como um número, vai falar, hoje vamos ter corte, hoje não. E como que faz, né? Putz, mas eu desenhei tudo isso pra minha vida, tá nessa empresa. Aí você é pego de surpresa, não, e na verdade você não tá preparado pro novo, né? Pro novo, então tem que, gente, se soltar, se permitir, na verdade. Exatamente. Eu adorei a entrevista e conhecer a Camila, porque a Camila é o perfil de... entrevistados que a gente gosta, né? Muito. Que se solta, que fala, que tem uma vivência incrível, uma trajetória muito bacana, parabéns. Obrigada. Né? Eu sinto muito pela sua gatinha, mas espero que você se recupere aí, né? Que você fique bem, porque isso abala, mas nos torna muito forte. Né? Então essa força que eu acho que vai te fazer brilhar cada vez mais aí na sua profissão, no que você executa com amor, dá pra ver que você tem amor pelo que você faz, pelo esporte que você pratica. Então eu acho que é muito bacana ter você aqui no nosso programa. Então venha sempre que você quiser. Obrigada. Se eu puder dar um último... Pode! Um último toque, assim, eu acho que existe uma questão de pessoas... eu gosto muito da Shonda. Sou fissurada na Shonda. E ela tem um discurso que ela deu para a faculdade onde ela se formou. E ela fala muito de dreamers e doers. No sentido de, enquanto tem alguém lá no basement da casa dos pais sonhando, tem outros fazendo. Eu acho que se você colocar intenção e trabalhar, porque hoje em dia tem muita gente que é assim, dei meu horário, eu vou embora. Eu vim numa fase que a gente, às vezes era 2 horas da manhã, a gente estava na L'Oréal preparando convenção. Eu não vejo mais isso muito hoje nos tão jovens, são outras coisas, mas eu acho que quem faz com intenção, dá certo. Muito bem, concordo com você. E valeu a dica aí, né, gente? Valeu a dica não, valeu a boa indireta, porque tem um monte de gente... tem um monte de gente que não gosta, né? Fica nesse negócio... Não vai aonde? Você tá infeliz, você tá contando tempo pra passar, é que já não tá legal. Já vejo por aí, tá olhando muito no relógio, tá, né? Quer ir embora, a vida tá uma merda, gente, desculpa. Então, né, precisa rever aí os conceitos, a profissão, mas a gente quer agradecer a sua vinda, venha sempre que quiser, eu desejo sucesso no seu início, né, de jornada lá dentro, né, da Bianchi, que eu tenho certeza que a Bianchi arrasou aí na escola. E vai ter muitos cases aí pela frente. Muitos cases bons, hein, gente? Obrigada pela sua audiência desse outro lado, vocês ficaram aí com os patrocinadores
patrocinadores pra gente não se tornar chato e ficar toda vez repetindo algo que é muito bom, tá? Que não é ruim, não, tá? A gente só tá deixando pra ficar repetitivo aqui no programa. Exatamente. Tá? Mas tanto o Hotel World quanto a Interlight, entrem aí no site, tem o cupomzinho do Podência que vocês vão, ó, se dá muito bem. Ainda mais Campos, né, ó. Reserve, porque o hotel tá assim, ó, Eu quero. Ai, você vai amar. Fazemos questão da presença dela lá, hein? Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.